Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, estamos seguindo aqui no segundo semestre. Estamos aqui numa confusão que acabou uma bateria de um notebook, do meu notebook, e a gente está tentando trabalhar aqui com como é possível. Nós vamos iniciar o estudo com a Giovana, enquanto eu vou tentar resolver a questão do outro notebook, tá? Giovana, está contigo o estudo. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Que as forças divinas de amor, de bondade penetrem nossas mentes, esclareçam nossas palavras. Que sejamos sempre o amparo e a fortaleza daqueles que nos rodeiam, porque temos fé, estamos protegidos por Jesus, os mensageiros estão sempre conosco. Agradecemos a presença dos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos de guarda e guias espirituais, aos mentores da casa, aos nossos amigos que nos antecederam nos trabalhos deste templo de amor, de caridade, de acolhimento, de carinho, onde nós buscamos retemperar as nossas forças mentais, espirituais, para podermos enfrentar as tempestades que nos apresentam. Nunca foi tão necessário a prece. Primeiramente, a gente, quando faz oração, é bom a gente fazer em favor do outro, que é para abrir o coração e abrir a sintonia com os benfeitores espirituais que estão no comando. Porque quando nós pedimos pelo outro, nós somos os primeiros beneficiados. Porque quando a gente faz a oração por alguém, a energia, seja de cura, de amparo, de consolo, ela não vai daquele espírito que a gente invoca para a pessoa direto. A energia vai a quem nós solicitamos amparo, ela vem para nós, se manipula no nosso laboratório interior, no nosso psiquismo, das energias que são necessárias para a pessoa que está necessitada, e nós é que transmitimos essa energia para o outro. É assim que funciona. Às vezes a pessoa não está nem sabendo que a gente está rezando por ele e a gente está mandando vibrações de paz, de amparo, de consolo, né? Às vezes não precisa... O Khalil Gibran fala no seu livro, O Profeta, que é belo dar quando solicitado, mas belo, porém, é dar sem ser solicitado, mas por haver percebido. E a gente, às vezes, percebe, né, que a pessoa está triste, que a pessoa está aborrecida, está chateada, sabemos que alguém está doente, uma pessoa que fala na televisão, quer dizer, no jornal. Então, a nossa atitude de cristão deve ser essa: fazer uma oração, ver o nome no jornal, ver na televisão, toma nota do nome, bota aqui a prece no livro de prece, faz uma irradiação, né? Vamos pedindo sempre pelos voluntários que estão ajudando os que necessitam, porque eles tenham força, que eles tenham perseverança, porque a pessoa ajuda uma semana, ajuda 2 semanas, 3 semanas, depois a pessoa vai se cansando, as pessoas também têm os seus afazeres, né? E, às vezes, a gente vê que as coisas não se resolvem em 3 semanas, 3 dias, às vezes leva meses para se organizar. E rezemos pelo Brasil, né? O Brasil está, sim, de minério, de ouro, e o mundo está, né, de olho
na destruição do nosso país. Minas e Bahia, está sendo descoberta minas de ouro agora. E outros, e minerais radioativos também. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje, Céu e Inferno. Estamos encerrando o capítulo 10, parágrafos 15 a 19. A intervenção dos demônios nas modernas manifestações. No parágrafo 15, Kardec nos fala o seguinte: as acusações formuladas pela Igreja contra as evocações não atingem, portanto, o espiritismo, porém, a prática da magia. E o espiritismo condena, tanto quanto a Igreja, as referidas práticas, que não confere aos espíritos superiores um papel que é indigno deles. Então, não se invoca, quando se faz trabalhos de magia, ou quando se faz trabalhos com solicitação para resolver coisas materiais, não se invoca espíritos superiores. Por isso que tem os empregados dos orixás, né? Ele tem os empregados dele para fazer os trabalhinhos materiais. Então, a gente não vai invocar um Bezerra de Menezes, uma irmã Sheila, para resolver problemas nossos que a gente tem dificuldade de resolver. Né? E também, outra coisa, a gente continua chamando Vó Catarina, Vó Pedro, não sei o quê, mas esses espíritos se mostram nessa vestimenta, nessa vibração, mas esses espíritos não são mais isso. E eles não precisam mais daqueles apetrechos. Eles usam esses apetrechos para poder se identificar para nós, espíritos ignorantes. São espíritos já de elevação muito grande. Quando eles conversam com uma pessoa que tem condição de entendê-los, eles falam uma outra linguagem. Não falam aquela linguagem, deixa o cachimbo do lado, não toma a sua bebidinha nem nada. Eles falam conosco como uma pessoa normal fala com uma pessoa que entende o que eles estão falando. Isso aí é um adendozinho para quem pensa que a pessoa ainda está sentadinho no toco, fumando seu cachimbo. Não está, não. A censura da Igreja recai nos charlatões, nos especuladores e nos praticantes da magia e de sortilégios, com grande razão, né? O erro da crítica está no confundir o bom e o mal, o que muitas vezes sucede pela má-fé de alguns e pela ignorância da maior parte das pessoas. Uns por malícia e outros por ignorância. Aliás, a ignorância está graçando no mundo e as pessoas estão se ausentando da troca de experiência, da troca de sentimentos. As pessoas estão preocupadas com isso, as pessoas estão muito preocupadas com as besteiras que se falam na internet, na rede social e nos recadinhos idiotas que se mandam. E, às vezes, a pessoa até escreve para o outro, fazendo aquelas gracinhas bobas, que nem criança hoje faz mais. As crianças hoje falam como um adulto.
para confundir os bons e os maus. No item 16, está aspeado, assim os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer da inocência ou do crime, não são enviados de Deus, e nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores do erro e agentes do inferno. Fecha aspas. Então, a gente fala agente do inferno porque é a linguagem, né, daquele tempo, mas a gente não fala mais em inferno e nem de demônios. Nós sabemos que os demônios são os espíritos inferiores e principalmente sofredores. Todo espírito inferior é um sofredor. Todo espírito inferior é um doente, necessitado de oração, necessitado de remédio e tratamento. A gente até pode ir melhorando a nossa linguagem na definição dessas coisas, porque é caridade, né? Porque quando a gente fala de uma forma humilhante da pessoa, a gente está sendo preconceituosa, né? Então, se a gente, em vez de dizer um espírito mau, a gente diz um espírito sofredor, né? É um espírito doente que precisa de tratamento. Estas palavras persuadem que Deus não permite a manifestação dos bons espíritos que possam esclarecer e salvar da eterna perdição o herege, o ímpio e o criminoso. Então, quando a invocação é feita para os espíritos superiores, elas são para esclarecer o herege, o ímpio, o criminoso e o ignorante. Muita coisa a gente faz. Agora, fazer por ignorância é uma coisa, fazer por maldade é outra. Porque aí a gente tem a nossa contribuição. Então, isso até a própria justiça humana tem a culpa, né? O dolo. Quando não sabe, desconhece a lei, ele tem um atenuante, né? Então, é igual. Mas vós vos admirais que bons espíritos venham ao herege e ao ímpio? Certamente, porque vós esquecestes desta parábola do Cristo. Fecha aspas. Não é o homem são que precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. Então, não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo? Quer dizer, os fariseus daquele tempo tinham essa interpretação. E essa interpretação foi mantida por muito tempo, enquanto prevalecia o predomínio na igreja do evangelho antigo, né? Quando as igrejas, as diversas modalidades de cristianismo adotaram o evangelho da Boa Nova, a partir de Jesus, né, toda essa definição teve uma mudança muito importante. Então, não é o homem são que precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. Então, não tendes um ponto de vista mais elevado que os fariseus daquele tempo? 17º. Dizem que há anjos de guarda, mas quando não podem ensinar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ações mais diretas e materiais de modo a chocar ou a
despertar os sentidos, né? Uma vez que tais meios existem, né? Se há um meio de você se esclarecer através do contato com espíritos mais elevados, por que não usar esses meios? 18º. Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso seu amor. Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino, enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade. E ele mesmo falou: eu vim mostrar o caminho, a verdade e a vida. Por que não lhes enviar Deus sempre que solícito para a salvação das suas criaturas outros mensageiros que, baixando a todos na terra, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e céticos, venham ensinar a verdade daqueles que a desconhecem e torná-la compreensível àqueles que não a compreendem, na propagação do Evangelho. Então, quando Deus enviou o seu Filho Jesus, ele passou os seus ensinamentos para que fosse divulgado para os que desconhecessem a verdade e para a compreensão daqueles que não a compreendiam. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, que diziam, faziam o bem por cortes, por artes, faziam o bem por artes do demônio. E o Nazareno respondeu-lhes, reconhecereis a árvore pelos seus frutos. A má árvore não pode dar bons frutos. Fecha aspas. Para os fariseus eram maus os frutos de Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade, que lhes arruinaria a autoridade. Então, Jesus veio para esclarecer, mostrar a verdade e desmascarar os impuros, os malvados, os maus espíritos. Pois bem, agora Deus, em sua misericórdia, envia os espíritos superiores a confirmá-la, a completá-la e a difundi-la por todos e em toda a face da terra. A santa palavra que Jesus nos trouxe. E o grande caso é que os espíritos são inumeráveis, andam por toda parte, estão encarnados e desencarnados, esclarecendo a humanidade. Também por isso, o seu ensino se amplia com a rapidez de um raio. Com a promulgação da Boa Nova, os povos vão se esclarecendo. E por quê? Porque com as palavras de Jesus falam ao coração e à razão, e são pelos humildes melhor compreendidos. Isso está no Evangelho. Muitas vezes, os doutos ou os inteligentes não entendem, mas os simples e os humildes assimilam melhor, porque não tem preconceito, não tem vaidade, não tem prepotência. Então, às vezes, os humildes entendem melhor os evangelhos. 19. Não é indigno de celestes mensageiros, dizeis, transmitir suas instruções por outro tão vulgar,
tal qual pelas mesas falantes, aí tem a argumentação. Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer num estábulo, né? Jesus não veio nascer num castelo, numa mesa, numa cama cetinada, com dorsal, né? Jesus veio do céu, dos planos superiores, para nascer num estábulo, para demonstrar, né, que a grandeza está na simplicidade, na humildade. E quem vos disse que o Espiritismo atribui frioleiras? Eu fui procurar o que era frioleiras. É ninharias, bagatelas, aos espíritos superiores. Então, aos espíritos superiores cabe tarefas de superioridade. Aos espíritos medianos e aos espíritos iguais a nós, eles vêm mais facilmente a nós pela sintonia, pela simpatia, né? Então, nós atraímos para nós aqueles que estão no nosso nível. O que adianta um médium, às vezes, receber uma mensagem de um espírito superior se ele não vai saber, ele não tem nem implementos psicológicos e físicos para receber uma mensagem de um espírito superior. Então, ele recebe mensagem de espíritos do mesmo nível dele. Por isso que o médium tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, que é para ele poder cada vez receber mensagens de espíritos mais evoluídos, para que a gente possa também evoluir junto com eles. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento. É crer não porque crer, mas crer pela razão, porque entende, porque compreende, porque tem explicação para todos os mistérios que está ao nosso alcance entender. Porque ainda hoje nós recebemos algumas informações onde o Espírito diz: não podemos ir além disso, porque não há no seu vocabulário nem palavras, nem parâmetros de exemplo para explicar para vocês. Ainda é muita coisa que nos envolve, muitos mistérios ainda serão revelados daqui para o futuro, quando a humanidade estiver preparada para entendê-los. Está isso tudo no livro de André Luiz. Não, o Espiritismo afirma o contrário, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não obstante dessa vulgaridade, resulta um benefício, provando a existência do mundo espiritual. Então, mesmo que um espírito vulgar ou um espírito não tão evoluído vem e nos traz alguma palavra ou alguma situação que ele vive, ele está provando que o espírito existe, que nós não morremos, que a vida continua. Então, que lá na espiritualidade, como aqui na Terra, existem pessoas com diversos graus de conhecimento, né, e de moralidade. Lá é como aqui. Aqui é cópia mal feita de lá. Essas manifestações iniciais eram, porventura, simples, como tudo que começa é simples. Mas nem por isso deixa de germinar de uma pequena semente. De uma pequena semente germina a árvore copada com suas ramagens, e as suas ramagens abrangem todo o universo. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que haveria de transformar o mundo? Então, a palavra que veio transformar o mundo, o evangelho, os ensinamentos que veio transformar o mundo, começou lá, entre os pastores e entre os animais, na manjedoura de Belém. A sua palavra é bem a palavra da verdade.
fundada na qual a religião torna inabalável os sublimes ensinamentos que ele contém, e não de fazer o Deus justo, bom e misericordioso, que nela reconhecemos um Deus faccioso, vingativo e cruel. Porque o Antigo Testamento dizia que Deus se vingava. Havia maldições, será amaldiçoado até a quarta, a quinta geração, né? Então, os descendentes seriam amaldiçoados, como o próprio pecado de Adão e Eva, né? Que todas as pessoas na Terra trariam o pecado original. Tudo isso foi esclarecido. Então, vivemos hoje um período de algum esclarecimento para que nós possamos conduzir a nossa existência com mais segurança, com mais conhecimento e tirar dúvidas, né? Trocar, né, algumas definições mais aprofundadas para que nós possamos entender. Não sei se o estudo ficou truncado. Se houver alguma dúvida e a minha cabeça não estiver funcionando muito bem, o Astrogildo dá uma mãozinha aí. Ele está com a memória mais fresca. E a pessoa que está ouvindo, ele já conhece o meu jeito de falar, ele tem facilidade de trocar, traduzir o que eu falo. Deu para escutar ou você estava aí na técnica? Não deu para escutar. Eu nem estava aqui. Eu tive que em casa buscar uma outra fonte, mas até o Ricardo teve do resumo aqui, mas vamos lá. É porque o Céu e Inferno, nessa parte introdutória, que ainda é a parte introdutória, ele fala, ao mesmo tempo que ele fala do tempo do Antigo Testamento, ele mistura com o Novo Testamento, entendeu? Então, fica uma coisa difícil de você trazer, porque eu pulei um parágrafo de umas 10 linhas, porque tem muitas explicações repetitivas e muitas voltas. Ele não é muito objetivo, o tradutor. E aí você fazer, pulando o parágrafo, você pegar os tópicos que o professor... O bom professor, eu tive uma professora de psicologia, que ela era professora de segundo grau. Ela me dava aula de psicologia. Ela substituía o titular na faculdade. Então, ela era muito acadêmica. Ela escrevia no quadro os tópicos, as frases, né? Vamos tratar disso, disso, disso. Aí ela ia pegando tópico por tópico, aí ela desenvolvia livremente, falando o conhecimento dela. A aula dela era... A gente entendia porque ela dava aula para adolescente, né? Então, era muito bom assistir a aula dela. E ela era engraçada, porque ela estava acostumada a lidar com jovem, então ela dava aula para a faculdade, ela fazia o pessoal, todo mundo se sentia criança também, né? Então, é o que o Astrogildo faz. Ele ouve e aí ele troca em miúdos. Bom, então vamos nós, Giovana, vamos pedir aos nossos irmãos que, se houver alguma dúvida, no próximo estudo do Céu e Inferno, nos avisem, que aí, em vez da gente seguir, nós voltamos a esse ponto. Infelizmente, eu não vou poder, neste momento, cumprimentar nada, porque eu realmente estive ausente. Hoje nós temos conosco aqui pela primeira vez na mesa de segunda-feira, no estudo de segunda-feira, nosso irmão Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Sinta-se acolhido na casa, você já está acolhido na casa, você já veio na sexta-feira, já faz parte do grupo de acolhidos por Maria Madalena. E aos nossos irmãos um lembrete, falando na nossa padroeira, né, nossa patrona,
No dia 22, que seria o nosso próximo estudo do livro O Céu e o Inferno, é o dia de Maria Madalena, né? Então, nós não faremos o Céu e o Inferno. A Giovana vai falar sobre Maria Madalena. Tá? Então, no dia 22, daqui a 15 dias, que seria o Céu e o Inferno novamente. Eu talvez passe tarefa para você. Depois a gente conversa. Essa cadeira é pesada. Está escrito lá. Então, tá, no dia 22 nós falaremos sobre Maria Madalena. Né? Então, nós falaremos. Né? Eles já sabem Mas tudo sobre. bem. Não teremos problema. Tá? Então, vamos prosseguir agora com o nosso estudo do livro Céu e Inferno. Desculpa, o livro dos Espíritos. A cabeça ainda não entrou na sintonia. Vamos seguir com o estudo agora do livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, da pluralidade das existências. Chegamos lá no item 7, parentesco e filiação. E vamos tratar da questão 203. Então, deixa eu só acabar de arrumar aqui para a gente. Vou compartilhar com vocês. O pessoal aqui também já está se arrumando. Eu estou compartilhando aí com vocês. Deixa eu tirar a Giovana aqui. Então, já está todo mundo com o livro? Questão 203. Não, usei agora. Questão 203. Parentesco e filiação. Então, na 203, Kardec pergunta aos espíritos. Qual? 203. 203? 203. 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Então, a pergunta de Kardec é se os pais, além de darem o corpo físico, dariam também uma parcela de suas almas. Aí respondem os espíritos: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. O pai ou virtude pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, o que ele esclarece, os espíritos esclarecem para a gente? Que não há como dividir a alma, não tem como os pais darem parte da alma para os filhos, né? A alma é indivisível. Cada indivíduo tem a sua alma, né? Seu espírito, quando encarnado, a sua alma. Então, não há possibilidade de haver essa divisão. Tá? E nós sabemos que cada um sendo um, a gente não, em termos de inteligência, de desenvolvimento, não herda as questões do pai, né? Nós herdamos apenas as questões que são biológicas. Mesmo assim, a gente vê que a própria genética, ela faz uma série de combinações que não garante uma sucessão, né? Então, por exemplo, dois pais de pele escura, dois pais negros, podem acabar tendo um filho que não seja de pele escura. Porque se lá nos ancestrais deles, eles têm lá o gene, mesmo que seja recessivo, de pele branca. E esse gene pode se manifestar em algum dos filhos. Então, existe uma lei da probabilidade, né? Quem estudou genética de segundo grau lembra daquelas, né, dominante, recessivo, e aí as combinações possíveis. Então, eu, na minha família, tenho um exemplo disso, né? Que eu sou negro, minha filha é negra, e nossos netos têm olhos claros.
Claro. Foram puxar lá dos avós, né? Mas é recessivo para a gente, mas a gente foi puxar lá dos avós. Então, o que nós herdamos são características físicas. As demais, não. Moral, nada disso vem do biológico. Tá? Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. 204. O que foi? Eu estou sem óculos, ela está traduzindo. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou. Nós tivemos muitas existências, está claro para a gente isso, né? Essa não é a primeira encarnação nossa. Nós estamos numa sequência de reencarnações. E nessa encarnação nós temos uma parentela, né? E como é que eram nas encarnações passadas? Será que é a mesma? Aí a pergunta é, né? A nossa parentela vai além da existência atual, que a existência atual nos criou, além da dessa? Não pode ser de outra maneira. Olha só, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, hoje nós temos um contexto de pessoas conhecidas, né? Familiares ou sanguíneos e pessoas que são próximas, amigos, colegas. Na outra encarnação, nós poderíamos ter um outro grupo totalmente diferente desse. E de vez em quando, nesta existência, a gente se esbarra com alguém e em 5 minutos de papo parece que a gente conhece há 10 anos, não é isso? Conhece. Não parece, não. Conhece uma outra encarnação, não é só 10 anos, é muito mais. Então, é um reencontro. Não são pessoas que a gente, às vezes, vai encontrar de acordo, já estiveram conosco em outras encarnações, ou por uma questão de afinidade, nós já pensamos muito parecido. Tá? Tranquilo aí, né? Então, podemos ir para 205. Bruno, você que, para a gente, você está novo na doutrina, não sei como está, qualquer coisa é só perguntar. Tá legal? Fica à vontade. 205, pergunta. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazê-los anteriores à existência atual. Ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores menos precárias são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Então, algumas pessoas pensam assim, poxa, se cada existência tem uma família, o meu laço de família atual fica enfraquecido, porque na passada era outra, na passada era outra, na passada era outra. Mas qual é a proposta de Jesus? Né? Que a fraternidade é só com as pessoas da nossa família? Não. É com todo mundo. Então, se na verdade a gente está passando por esse revezamento de grupos, isso se torna mais fácil. Por isso que nós encontramos uma pessoa e vemos uma certa afinidade com essa pessoa. Nesse momento não fazia parte do nosso grupo de conhecidos, mas que vem lá de trás de outras encarnações. Então, na verdade, ela não destrói nem limita, ao contrário, ela amplia nossos laços. Que aí eu já não tenho só dessa encarnação, eu tenho de todas as encarnações que eu vivi. E essas afinidades, é lógico, né? São as boas e as más também, tá? No momento, nós acumulamos muitas mais ainda em função do nosso estágio evolutivo. E muitas vezes ficam alguns deles no plano espiritual que nos auxiliam, né? Bastante. Não, sem dúvida. Né? É isso. A colega está lembrando aqui a gente
que muitos desses irmãos que conviveram conosco em existências passadas ainda mantêm, né? Eles estão, se eles estiverem no plano espiritual, eles mantêm a lembrança do relacionamento com a gente, da afetividade que eles nutriam, né? Que havia entre nós. E eles estão lá no plano espiritual tentando nos ajudar. Então, às vezes, a gente sonha com pessoas que a gente fala assim, não conheço, né? Não conheço nessa existência. Mas são pessoas, às vezes, que são espíritos que estiveram conosco em outras existências. Como nós viemos com esquecimento, não lembramos dela. Mas, como espírito, lembraremos novamente. Melhor, não lembro de ter conhecido. Não lembro de ter conhecido, né? Tá certo. E aí Kardec continua, né? Questão A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter sido tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. Então, aquela questão, nós chegamos a conversar no outro dia um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão de genealogia, né? A minha história, meus ancestrais, meu avô, de repente, não tinha, espiritualmente, tinha muito pouco a ver comigo, né? O meu tataravô, né? Eu estou negro nesta encarnação, será que nas outras eu também fui negro? Então, quando eu vou dizer, meus ancestrais negros, por quê? Quem disse que meus ancestrais eram negros, né? Minhas existências interiores não fui negro. Então, isso é uma questão para a gente começar a entender. Mas é aquela questão do espiritismo vem esclarecer a gente. Nós ainda temos uma visão muito curta da realidade. Por que a nossa visão ainda é muito curta? Porque a nossa ciência, né, o nosso conhecimento se apoia no material. Ela se apoia no conhecimento científico, que é importante, mas não responde tudo, não é tudo. Então tem a questão também espiritual. Pensando em termos biológicos, eu sempre fui negro, né? Porque se eu sou negro hoje, eu tive herança de ter sido negro anteriormente, vim de pais negros e na sequência de negro. Isso biologicamente falando. Mas a gente sabe que espiritualmente falando não é esse o caminho que a coisa acontece, tá? E aí os espíritos esclarecem, né? É exato, mas essa importância assenta no orgulho. É uma característica nossa, né, da humanidade, né? Sangue azul, né? Lembram que se falava que os nobres tinham sangue azul porque eram descendentes de nobres, né? Aquela questão. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram dos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. As leis biológicas, as leis que nós vamos identificando, até fazem parte, algumas, da lei de Deus. A gravidade, por exemplo, é uma delas, né? Algumas leis que são leis de Deus que a gente chega a entender. Mas algumas nós ainda estamos ainda meio desorientados, já estamos perdidos. Enquanto a gente acreditar apenas na questão material, a ciência, né? Acreditar apenas na questão material, na explicação material, vai ficar faltando alguma coisa. Tá? A gente vê na medicina, principalmente, né? Muitas questões ligadas à loucura, até certas doenças que a medicina não consegue explicar. Ontem eu assisti um programa sobre algumas crianças que têm doenças raras, né, cuja a medicação custa 17 milhões. Né? Quer dizer, é absurdo, né? Como é que pode um remédio custar 17 milhões? Mas voltando à situação. A doença é rara.
uma alteraçãozinha lá no gene, que para a medicina já conseguiu até criar a medicação, mas não consegue evitar a modificação do gene. Essa medicação ainda está em estudo ainda. Mas já está em uso, já tem uma experimental, certa eficiência. É. Como a quantidade de pessoas é pequena, porque a medicação, quando ela é produzida, ela é testada. E para ela ser testada, ela tem que ser testada em muitas pessoas. Como a doença é rara, não são muitas as pessoas que têm para eles testarem. Então, é uma medicação que ainda está em estudo. E por isso que eu puxo. Mas é isso, por aí a gente segue, né? Então, vamos lá. Questão 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Desculpe, o que é avoengos? Alguém sabe? Oi? Tenho a menor ideia. Eu também não. Já peguei aqui o dicionário. Tá? Avoengos quer dizer procedente de avós, herdado dos avós. Culto aos avós. O culto, né, aos avós, aos ancestrais é ridículo da pergunta, né? Já que a gente não tem nenhuma característica dessa. Né? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso mesmo, menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com os cultos que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozam, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, sempre aquela questão de construção, né? Sempre o que é positivo, né? Então, por causa disso, eu não vou considerar as minhas questões, meus ancestrais, né? Meus avós, né? As gerações passadas. Não. O que eles construíram, sem dúvida nenhuma, deve ser valorizado. E eu devo usar isso como uma referência. Se eu utilizo isso como uma referência para seguir no caminho do bem, é bom para eles também. Por quê? Nós estamos na mesma sintonia. A faixa vibratória é a mesma. Então, vai haver uma comunicação e uma transmissão dessas vibrações positivas. Significa que eles plantaram uma boa semente. Isso. Então, para eles ainda tem essa questão, né? Eles plantaram uma boa semente e a sequência está vindo aí, gerando frutos. Nós somos frutos daquelas sementes. Perfeito, ótimo. Obrigado. Ótima comparação. Tá bom? Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem? Não, sem pergunta? Então vamos seguir. Por favor, só informa que os pedidos feitos já tá. A Rosana está aqui informando que todos os pedidos que foram feitos aqui de preces, de observações, já foram anotados, já estão no livro, estão devidamente registrados, tá bom? Então fiquem tranquilos que a Rosana não perde o pique. Eu estou meio fora do ar, porque o corre-corre me desconcentrou. Mas vamos lá. Parecenças físicas e morais. 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Então, nós falamos, né? O físico, sim.
transmite também alguma parecença moral? Resposta do Espírito: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e do outro. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. O espírito não procede do espírito por quê? O espírito vem de onde? A criação de Deus. Criação de Deus. Deus criou cada um dos espíritos, né? Então, o espírito não vem um do outro, diferente do corpo físico. Mas tem um ponto aqui que vale a pena a gente conversar. Então, em termos morais, pai e filho não tem nada a ver um com o outro? Você pode conduzi-lo, mas Educação, né? Passar ensinamento. Qual é o objetivo da reencarnação? aprendizagem. Evolução. Moral e espiritual. Então, se um espírito tem uma grande deficiência, ele vai ser colocado numa família onde tenha quem possa orientá-lo. É uma moral mais elevada, né? Que eleva Oi? essa parte dele. Sim, Que eleva Peraí, essa está todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso, De cada é. vez. Vamos lá. que eleve a parte moral dele nesse Que o ajude, E ajude não, a gente não eleva ninguém, né? ajude a elevar A gente normalmente. orienta, que oriente. Então ele vai ser colocado, então em termos morais, ele não vai ser colocado também num grupo de desequilibrados. Ele vai ser colocado, exatamente, senão a reencarnação dele seria fadada ao fracasso. Nós já vimos que nenhuma reencarnação é programada com fadada ao fracasso. Possibilidade sempre teve, que depende de nós, né? Vai depender de nós. Então tem a possibilidade de fracassarmos, tem, é nosso. Mas não que no planejamento tenha sido colocada essa possibilidade. O planejamento é sempre feito para que naquela reencarnação a gente possa evoluir. E aí fracassar não seria evoluir. Então essa questão fala da questão física e diz que a gente não transmite, mas tem essa ligação daquele aspecto na reencarnação, sim. Vai ser colocado para poder haver uma ajuda aí. Mas também o Sr. Júlio pode ser que o filho venha para elevar a Ao moral contrário. dos pais. Também, Pode ser ao contrário. também, bem lembrado. Isso não se dá de sempre do mais velho para o mais novo. Pode acontecer até o contrário, né? De vir filhos que venham ajudar a esses pais na evolução. Né? Oi? Netos também. Filhos, netos, descendentes que venham contribuir com espíritos que já estão reencarnados há mais tempo. Pode sim. Tá? Sim, bem lembrado. Pode. Legal, é boa a participação de vocês, tá vendo? Vocês vão vendo por prismas que eu não estava observando. Letra A. Kardec continua, né? De onde se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos, Valéria? Resposta. É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, há uma questão de pensamento semelhante, proximidade, simpatia, sintonia. E isso aproxima esses espíritos. Tá? Uma perguntinha. Essa sintonia, que muitas vezes tem pais que são, não é todos, né? Mas tem pais que são problemáticos e os filhos acabam tendo. É por causa da educação? Quer dizer, já é a característica dos dois. Os dois são problemáticos, né? Tem casos, tem pessoas que são assim. Né? Então, Não é se generalizado. um deles não evolui, vão continuar os dois sendo problemáticos. Se um evolui, ajuda a puxar o outro também para a evolução. Mas os filhos podem ter, por causa da educação, também serem problemáticos? Isso que eu quero A educação sempre vai interferir, né? Mas não esqueçamos que a educação não é só dos pais. A educação não é só dos pais. Todo o contexto de convivência
faz parte da educação. Que convive com outras Com pessoas. outras pessoas. Ele nunca vai ser colocado no ambiente onde ele esteja fadado ao fracasso. Então, não ficaria nunca dependente apenas dos pais. Tá? Teria um outro contexto, uma opção B para poder suplantar, superar, ajudar esse espírito a superar a deficiência. Tá? 208, né? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento. Ao contrário, bem grande influência, é o que nós estamos falando. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Olha que legal, uns dos outros. Ele não colocou dos pais como para os filhos. Botou dos filhos também para os pais. Então, ele botou uns dos outros. Ele foi muito cuidadoso aí. Né? Às vezes a gente não percebe, mas é muito importante isso aí. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Mas, conforme nós já vimos aqui, nada impede de que o filho ajude os pais. Os filhos ajudam os pais. Tá? Como pais, normalmente, uma das missões dos pais é orientar os filhos. Orientar não quer dizer que vai ter sucesso. Muitas vezes os pais fazem o impossível, mas o filho não segue. Né? Então, a questão de cada espírito é o espírito. Tem livre-arbítrio, faz as suas escolhas. Mas nesse caso, pastor Júlio, quando, digamos, os pais fazem tudo, né, para botar o filho no caminho certo, e mesmo assim eles não vão para o caminho certo, continuam no errado, os pais são responsáveis lá em cima, não é lá. Eles continuam sendo responsáveis pela falha dos filhos? Não. Olha, vamos pensar uma coisinha? Vamos ampliar um pouquinho, né? Quem é o nosso pai maior? Deus. E ele orienta a gente, não orienta? E nós seguimos todas as orientações? Não. Entendeu? Então a gente pode transferir isso para a relação de pai e filho. Né? Os pais fizeram a parte dele. Ótimo. O filho tinha o livre-arbítrio. Ele escolhia seguir ou não. Então, se ele resolve não seguir, não é responsabilidade dos pais. Eu não sou responsável pelas escolhas dos outros. Eu posso ter alguma responsabilidade se eu induzo as pessoas, se sugiro, se eu... Se eu me omito. Então, um pai que, por exemplo, que vê o filho no caminho errado e não diz para ele que está errado, sim, aí tem uma responsabilidade. Não é responsabilidade não é responsável pelas atitudes do filho, mas é responsável pela orientação. Pela omissão que o filho cometeu. Tenho visto um vídeo que me chamou muito a atenção, cultura oriental, um pai caminhando numa praça. Eu vi isso aí, e tem uma grade, uma cercazinha de barbante. Né? Eu vi isso aí. Aí o pai passa pela cerca de barbante e estão andando os dois, um do lado do outro, e o filho fica lá. O pai continua andando, deixa o filho se virar para passar na cerca de barbante. O pai não vem ajudar. Tá? Então ele fica esperando, parar na frente e fica esperando o filho se virar para poder passar pela cerca. Isso é educação. Porque isso é a vida. Né? Você vai encarar suas dificuldades e você tem que resolver lá, tentar dar teu jeito. Não era uma coisa do outro mundo, então realmente, né? E a gente, às vezes, no paternalismo, né? Que a gente chama de paternalismo, mas poderia ser um maternalismo, maior ainda, né? Protege demais. E quando a gente protege demais, a gente prejudica.
Quando a gente protege demais, a gente prejudica, né? As experiências são necessárias para o aprendizado. Né? Hoje nós temos uma sociedade em que está muito essa questão dessa proteção excessiva, por um lado, e um descuido por outro. Mas com essa proteção excessiva, e aí você fica complicado. Então, por exemplo, na escola é muito comum, muito frequente, quando os pais vão à escola tomar conhecimento das artes dos filhos, eles defendem os filhos. São contra a escola. Quer dizer, então, o poder da escola em termos de educar está cada vez menor. Que não é só a responsabilidade. A educação é a responsabilidade da família, de casa. Né? A escola instrui, ela dá conhecimento. Tá? E aí treina também a questão da educação, mas está havendo um ruído aí. Mas, enfim, faz parte do momento do nosso planeta. Para os pais aprenderem, né, a não subproteger. Sim, também faz parte do aprendizado deles. Mas, no fundo, eles vão pagar por isso. Vão responder. Não deixa de ser, sem dúvida. Olha só, mas vamos lá. Uma das questões importantes é qual é a nossa intenção. A minha intenção foi fazer mal ao meu filho? Não. Então, entra por aí, né? Eu tenho responsabilidade? Tenho responsabilidade, mas a minha intenção não foi ruim. Eu não quis fazer mal. Né? Fiz por ignorância, fiz ali por não ter conhecimento de como agir corretamente. Vou ter uma responsabilidade, sim, mas diferente de fazer intencionalmente querendo mal. Tá? Não é a mesma coisa. 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem com simpatia um bom espírito para desanimar o filho? Já respondemos isso, né? Não é raro que o mau espírito peça e sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe conceda o que deseja. Tá? Lhe concede o que deseja. Então, às vezes é o próprio espírito que pede, ó, me bota aí num grupo que me ajude. É uma coisa muito interessante, né? Porque na vida a gente deveria pensar assim. Né? Eu devo conversar com pessoas que somem e me ajudem a evoluir. Não com pessoas que estão atrás do que eu penso. Né? Porque isso não vai me adiantar, não vai me ser útil. Né? Eu vou conviver com pessoas que me ajudem a crescer, a me tornar melhor. Não adianta eu conviver com pessoas. Né? Então, no plano espiritual, isso é uma orientação. Uns pais que colocam um freio nas más tendências dele. Ele diga que esse daqui não é errado e que não é para ele continuar naquele caminho, né? E aí, nessa sequência, né, o Espiritismo, né, Consolador esclarece a gente, né? Então, ao reencarnar, o espírito vem adormecido. Ele não manifesta as suas tendências até chegar por volta dos 14 anos. Por que ele não manifesta as suas tendências? Imagina se uma criancinha lá de 2 anos já perversa, né? Jogando os peixinhos para fora do aquário, né? Espetando os animais, né? Já fazendo essas coisas. Pô, seria uma questão difícil da família lidar. Então ele vem com esse atenuado para que os pais possam dar amor, dedicação, já mostrar um caminho melhor para ele. Quando o espírito se manifesta, ele tem as duas experiências. A tendência dele, mas tem todo esse período de 14, 15 anos que ele viveu com os pais. Isso ajuda a gente a entender a crise da adolescência. Isso é uma coisa. Ano passado eu li um artigo que os 2 filhos pequenos, né, esconderam os cachorrinhos de rua na casa. Os pais descobriram e levaram os cachorrinhos de volta. Não sei se ele tinha dono ou algum tutor, sei lá. Uma das garotinhas, não sei se foi na idade, não era pequena, não era muito grande, não.
Botou fogo no sofá lá, que vão sei lá o quê, que vão sei que lá, que vão não sei que lá, que vão... A sorte que não pegou fogo na casa toda, porque o bombeiro foi rápido. Senão não se feriram, não. Ela e a irmã ficaram bem. Então, isso explica para a gente na questão dessa diferença, né? Muitas vezes o espírito pede para vir num contexto de pais que possam ajudá-lo, né? Muitas vezes os próprios pais pedem para que venham espíritos que tenham dificuldades naquela área para que eles possam ajudar. São casais com crianças com problemas para poder. Nós estamos vendo no momento, né, da humanidade os extremos. Nós estamos vendo os extremos. Nós estamos vendo os espíritos bem adiantados que estão para ajudar mesmo, né? É só a gente pensar o seguinte: há 15 anos atrás, ninguém queria adotar uma criança deficiente. Quando falava, ninguém queria adotar uma criança deficiente. Hoje tem pessoas que procuram, às vezes, 1, 2 crianças deficientes para adotar. Então, são espíritos que já vêm preparados para essa caridade de poder estar amparando esses irmãos. Seguindo, 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho, um bom espírito, de preferência a um inferior? Então, se os pais oram lá e tal, será que isso é suficiente para que venha um bom espírito e não venha um espírito inferior? Resposta: não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confinado. Esse é o dever deles. Confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre 2 irmãos, mormente cisgêmeos? Então, 2 irmãos e tem caráter semelhante. A gente já tem mais ou menos a resposta, né? São espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia. Ou antipáticos. Eles vêm não, gêmeos. no caso ele está perguntando a semelhança. Aí, se fosse a diferença, poderia ser antipático. Né? No caso da semelhança de caráter, são espíritos simpáticos. Os 2 pensam da mesma forma. Né? Então se atraem. Né? Está com a simpatia que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Se a pergunta fosse, né, o que deriva da diferença de caráter, aí seria a questão de espíritos antipáticos foram colocados juntos para quê? Para se ajustarem. Eu li um livro que as 2 irmãs, por várias encarnações, elas só viviam se degladiando, né, as 2. Então vieram gêmeas, defeituosas, né, as 2, para poder se harmonizarem. Exatamente. Aí, né? Então é isso. Que coisa, né? Não, isso aí não precisa chegar a esse extremo. Em muitas famílias, nós vamos encontrar irmãos que não se dão. Uma matava a outra. A história de Caim e Abel, né, que a gente tem aí na Bíblia, né? A história de Caim e Abel é um exemplo disso. Né? Nós vamos encontrar em muitas famílias irmãos que não se dão. Mas por que foram colocados juntos? Nada é por acaso. Para eles se harmonizarem, para entrarem, né, para terminarem com esse atrito. Tá? Então tem as 2 coisas. Gente, olha só, na nossa encarnação nós temos muitas coisas a serem tratadas, não é verdade? Tá? Então, a gente pode estar preocupado com uma, mas tem outra, mas tem outra, mas tem outra, tem outra. Então, esse conjunto ele é todo elaborado, planejado no plano espiritual. O Chico Xavier fala uma frase que eu gosto muito, e é muito importante para a gente. Nós temos o que precisamos para a nossa evolução. Tudo que nós temos é o que nós precisamos para a nossa evolução.
a família, o emprego, o trabalho, a cor, tudo que nós temos é de acordo com o que nós não nascemos no Brasil, não nascemos na Suíça. Tudo isso é o que nós precisamos, faz parte. Não foi à toa. Né? Ninguém está no lugar errado. Ninguém está na situação errada. Tudo que acontece em volta de nós tem um único objetivo: nos ajudar na nossa evolução, no nosso aprendizado. É difícil, sem dúvida nenhuma. É bastante difícil. Tem momentos, né? As pessoas falam, pô, não queria fazer essa família, né? Pô, não queria estar aqui. Eu reclamo do meu emprego, eu reclamo do meu vizinho, né? Não devíamos. Tudo isso faz parte do nosso amparo para a evolução. 212. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Então vamos lá, né? Os chipófagos, né? Duas crianças finais. A Érica Laib colocou agora, seria o caso de irmãos siameses, que é essa questão que você vai entrar agora. Então vamos lá, Érica, chegou aí. É bom, aí tá seguindo na sequência, tá vendo, do pensamento. Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Então são dois espíritos muito próximos, muito semelhantes, mas são dois espíritos. Tanto é que a separação é possível. Né? Dependendo da ligação, é impossível. Tem umas ligações que podem... Mas mesmo assim, nós temos bem ali... complicado. Mesmo assim, se tiver dois cérebros, são dois Já espíritos. teve uma que foi cérebro separado. Quando ele falar de alguns órgãos, dois cérebros não tem como separar. Não tem como botar o cérebro para um e deixar o outro sem cérebro. Né? E a gente sabe que o nosso espírito se manifesta através do nosso cérebro. Então não haveria essa possibilidade. Mas aí, havendo dois cérebros, há a possibilidade de separação, sim. Tá? Se não houver um cérebro, se houver um único cérebro, tem ali um único espírito que vai passar por aquela deficiência física como a sua prova, como o seu resgate, como dentro da sua programação reencarnatória. Tá? 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de graça que sejam simpáticos. Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Gente, é muito simples isso. Os bandidos estão unidos, não estão? Mas não se matam? Estão juntos. Não é isso? Mas a forma deles de encarar as questões morais não são totalmente diferentes das nossas. Então, os valores morais deles são outros. Tem alguns valores que tornam eles simpáticos, estão juntos. Mas em outras coisas, outros valores morais ainda não. Eu posso fazer uma pergunta? Não. Já que você perguntou, pode. Não. Faça, lógico. Existe isso aí, tanto dali, é coisa muito rara de acontecer, mas existe muitas vezes de gêmeos, um dos gêmeos ser absorvido pelo corpo do outro gêmeo, ficar coisa. Biologicamente, um dos gêmeos é dominante. Um desenvolve mais, um desenvolve menos. E dependendo dessa relação espiritual, essa absorção pode ser maior. O conflito já pode ser... Mas aí um dos espíritos vai ter que ser retirado do corpo. Né? Um vai morrer. Tá? Um espírito ali vai desencarnar. Aí imagina o nível de aversão que existe entre eles. Para chegar a esse ponto. Fica comprovado que eles ficam com dois DNAs, né? Com DNAs diferentes em parte dos corpos. 214.
Isso que eu queria explicação por que isso acontece. Que se deve Obrigada. pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Tá aí, ó. Lendas. Para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se soltava, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, dizer que elas brigam é essa questão espiritual do conflito que está acontecendo. Tá? 215, que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. O que vocês acham? Também a simpatia, a sintonia. Simpatia, Você vai A gente reencarnar sabe naquele qual é o fator grupamento. aglutinador. gostos, Costume, né? São fatores Povos, aglutinadores. tá falando, então, são Os objetivos de evolução, tudo isso vai fazer com que, né? Vamos ver o que os espíritos respondem, vamos ver se a gente já está entendendo um pouquinho mais. Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um ovo é uma grande... povo. Eu também estou sem óculos. Eu Para estou mim, sem no meu texto está um ovo. Não, é um povo. Desculpa, ainda bem que quem está lendo comigo está lá, é um ovo, não fui eu não, tá? tá escrito um ovo. No meu texto está um ovo. Um ovo. É que esses textos, o texto que eu tenho, deixa eu explicar até para vocês. Os PDFs que são disponibilizados, normalmente... São redigitados. Não, eles foram provas que ainda estavam sendo preparadas para serem editadas. Tá? Elas acabam vazando essas provas e às vezes elas têm alguns erros, entendeu? Tem Acontece que também são alguns erros. redigitados. Também que tem gente acompanhando. Então vamos lá. Um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência, se apresentam os membros dessa família para se unirem. É que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos, naquelas em cujo seio se encontram. Elas se acham no meio que lhes é próprio. Quer ver uma coisinha bem fácil da gente ver? Brasileiros e argentinos. Isso, se ama. Nosso temperamento é igual? Não. Né? Estamos aqui pertinho, né? Mas somos povos com temperamentos diferentes. Né? A gente não faz revolução nesse país, né? Ou, pelo menos atualmente. Né? Mas para eles lá qualquer coisa. Aqui mesmo no Brasil, Sergipe e Bahia, são colados no outro. Os sergipanos e os baianos não se bicam de jeito nenhum. Então tá vendo aí. Ainda bem que eles colocaram aqui, né? O meu ovo, que não é ovo, é um povo. Então fica bem claro pra gente, né? Não estamos falando nem de questões de países, né? De pensar nem de continentes. Bem, às vezes próximos mesmo, já são características diferentes. Há muitos anos atrás, parece que os três países do Sul Quiseram se quiseram separar. separar, só que não deu certo, porque tinha São Paulo no meio. São Paulo não deu. 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Acho que essa também nós já temos uma ideia, né? Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se ele. Então, quando na pergunta ele coloca traços do caráter moral, ele está dizendo que é o comportamento total.
né? Traços do caráter moral. Então, pode acontecer, traços ainda tem. Mas melhorando, a gente muda. E aí vai evoluir. Pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Se de senhor, passa a escravo. Inteiramente diversos serão os seus rostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupa, até que um aperfeiçoamento notável lhe seja dado, lhe seja notável, lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulho e mal, de orgulhoso e mal, pode tornar-se humilde e bondoso se se arrepender. Muito interessante essa questão. O que ela está dizendo para a gente? Digamos assim que sou de pobre nessa encarnação, né? E aí eu sou fraterno, sou caridoso, beleza. Aí na próxima encarnação vem o rico. Não quer dizer que vai ser continuar. Se eu não evoluir realmente nesse aspecto, eu vou ver um rico roubante e outras coisas. Mas olha a prova. Então a gente fala. Mas se evoluiu, talvez não vem nem rico, vem numa posição um pouco melhor. Eu ainda virei rico para passar pela prova. Eu tenho que ter a prova. Né? Como pobre, eu sou, tudo bem, sou caridoso, divido o que eu tenho, tá, beleza, então tá bom. Realmente evoluiu nesse aspecto? Vamos ver. Vem rico, né? Vem rico na prova. Se continuar fazendo a mesma Aí não deu coisa. jeito. Oi? Aí ele vem rico, não quer mais ajudar ninguém. Não quer mais Aí deu ajudar certo. ninguém, então não evoluiu. Só Foi a prova. A prova mostrou para ele que ele não evoluiu nesse aspecto ainda. Foi uma coisa. Foi só naquela encarnação. Foi naquela circunstância. Entendeu? Naquela circunstância. Então é isso que essa questão está chamando a atenção para a gente, né? Que a resposta está chamando. Né? Não treinou no espírito da pessoa. Não evoluiu. Gente, Não olha só, aprendeu. quando a gente sobe o Aprendeu. degrau, É. quando a gente sobe o degrau, a gente entra em desequilíbrio, né? Às vezes a gente é obrigado a fazer o quê? A voltar ao degrau anterior. Isso é porque a gente não alcançou o equilíbrio do novo degrau. Então, no nosso processo de evolução, é isso também. Todas as mudanças vão ser o primeiro pé no degrau. Não quer dizer que a gente esteja equilibrado nela. Então, a gente ainda... Por que a gente fracassa? Por que a gente falha em coisas que a gente já sabe que estão erradas? São essas mudanças. São essas coisas que a gente ainda está querendo botar o pé no degrau de cima, mas ainda não consegue firmar no degrau de cima. Ainda está muito claudicante ainda. Ainda está com dificuldade de encontrar o equilíbrio naquele estado novo, né? Que é uma mudança nova. Né? Oi? Às vezes o orgulho não deixa a pessoa... N aspectos, N coisas não vão deixar. Né? Foi? Respondeu até tudo. Foi, né? Então, 217... É para acabar, não vai não? Oi? Acho que não dá não. O quê? Quanto falta? Só falta essa para acabar esse ponto. Vamos fazer a 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços de suas existências anteriores? Então vamos lá, caráter físico, que é o corpo físico, né? A próxima existência eu vou ter alguma semelhança com esse corpo físico? Não. O seu corpo físico vai depender da sua necessidade. Resposta, né? O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Falando de corpo para corpo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas características do espírito. Pela capacidade. Pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo se reflete de modo particular à alma.
Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciado a parecença, a semelhança dos rostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação, com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. Isso já é o comentário de Kardec, tá? For absurdo pretender-se que, numa série de existência, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao seu semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sobre o envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão de grandeza e da dignidade, enquanto sobre o envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais íntima posição, tomam sem esforço os hábitos e as maneiras de alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes. Então, em termos de transmissão física, corpo para corpo, não há. Mas o primeiro corpo foi moldado pelo espírito. Não é isso? Nós sabemos que durante a gestação, o espírito vai dar impressões que vão ajudar a moldar esse corpo. O espírito é o mesmo, da segunda encarnação. Não é o mesmo espírito? Sim. Com alguma evolução, mas continua sendo o mesmo espírito. Então, ele também vai moldar o próximo corpo. Então, ele também vai haver algumas semelhanças em função do quê? A origem. Quem está moldando é o mesmo artista, né? É o mesmo espírito. Tá? Que ótimo. Chegamos na hora, passamos um pouquinho, 2 minutinhos, mas está legal. Alguém gostaria de fazer uma prece de pausa? Nós já terminamos, já passamos da hora, não vamos cantar hoje. Alguém gostaria de fazer uma prece de pausa? Então faça. Deus, Jesus, Maria de Madalena, Antônio de Paulo, muito obrigado por toda a espiritualidade aqui presente. Muito obrigada pelo estudo de hoje. Que nós consigamos, tanto encarnados e desencarnados, levar para nossas vidas o que foi estudado hoje, não só na nossa encarnação, como nas todas as outras. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Uma boa noite para todos. Na semana que vem, seguiremos com o plano prece para desencarnados. E lembrando que dia 22, nós faremos. Dia 22, Nós que somos um ovo unido. Que tem nada. Você vai voltar para lá?
Assim, se Deus Tchau, quiser. tchau, gente. Tchau, até a Boa noite, próxima. boa noite. Até a próxima. Tchau, Sidônia. Acho que é isso. E eu tinha como te avisar que a Rafaela chegou aqui, que o seu celular chegou. Ficar esperando também não é resolver, cara. Mas eu não tinha nem como fazer. Já tinha passado. Sônia, você não três fotos. Aí uma não passava, outra não passava. Pô, será que eu faço mais fotos? Não vou conseguir. Aí essa terceira encaixou. Acabou o capítulo, né? Acabou o ano, o meu não acabou não, né? O 18 não né? Você fez 19 também. Oi? Você que não acabou. Ah, ainda falta 19? Falta 19? Oi? Acabou esse capítulo? Acabou. Aquela mensagem que veio semana passada, do Evaldo da Fátima, pedindo para dar o telefone, é uma irmã do coração. Minha irmã caçula, está muito. Você ligou, falou com eles? Ligou. Liguei e falei com ele. Chegou. Aproveitei uma hora que não ia sair e falei com ele, mas não, maior dificuldade, né? Que o meu telefone está entupido de mensagem. Agora veio onde ela está no Ronaldo Garcia. Pneumonia. Na minha família, ela, a Fátima, filha da Bela Prima, e o Evaldo é mais. Falei para ele, Evaldo, eu não tenho condições de falar muito, o telefone está cortando a ligação. Eu falei para ele que eu estava enrolando também no negócio de documentos, e ele me ofereceu ajuda. Eu disse, não, eu estou com ajuda. Ele está morando ainda lá em São Gonçalo, longe para caramba, né? Está na UTI também.